Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Carlos e eu quero dar continuidade aí no estudo da língua portuguesa. Bom, falando neste novo vídeo sobre substantivo. Bom, neste novo vídeo eu vou dar continuidade a um vídeo que eu havia feito anteriormente, também sobre substantivo, entretanto eu falei apenas sobre a parte de flexão e não sobre a parte de classificação. E aí eu faço esse vídeo para mostrar, estou fazendo para mostrar aí para vocês a questão da classificação do substantivo. Bom, primeiro, como a gente já havia dito antes, né, substantivo é a classe de palavras, né, uma das classes de palavras da língua portuguesa, né, está dentro das classes de palavras variáveis, tá? E por definição é a classe de palavra que dá nome aos seres. É uma definição bem simples, mas que ajuda na hora de conceituar aí o que seria o substantivo. Aí, só para lembrar, né? É um conceito bem simples aí, de ser gravado de maneira bem rápida. Bom, então, falando ainda especificamente sobre a questão da classificação, né? Falando sobre a questão da classificação, ela pode ser da seguinte maneira, né? Estão descritas no quadro, que são comum próprio, concreto abstrato, simples composto, primitivo derivado, além do coletivo. Bom, e qual é a diferença entre cada uma delas? Bom, é isso que será dito a partir de agora, e a diferença entre cada uma delas, né, será colocada algumas palavras aí para que vocês possam visualizar a diferença entre elas, aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente falando sobre a classificação referente a comum e próprio. Tá? Bem, quando saber se o substantivo ele é comum e quando saber quando ele é próprio? Qual a diferença? Eu vou colocar duas palavras aqui, tá? A palavra nome, referente à classificação comum, e a palavra Barcelona, tá? São dois substantivos aí, tá? Bem simples, bem simples. A classificação comum de substantivo, ela ocorre da seguinte forma. Você pode olhar para essa palavra aqui, né, ver a questão, a palavra homem, né? Nesse caso a gente tem a palavra homem. Ele é comum por quê? Porque ele representa, ele fala de ele é uma palavra que representa um conjunto de seres. É uma palavra genérica, faz referência a um conjunto de seres. Você não sabe ao certo quem é, você sabe que é uma pessoa do sexo masculino, mas que não sabe exatamente qual homem é, e sim que é um homem que você não conhece. Então, quando um substantivo ele se classifica como comum, quando essa palavra, ela faz referência, ela é usada de maneira genérica, representando um conjunto de seres. Então, nesse sentido, ela não necessariamente representa, ela faz referência a esses conjuntos de seres, pois você usa essa palavra e essa palavra você não tem ao certo a ideia de quem seja, de especificidade, mas sim de generalidade, tá bom? E quando você olha para a palavra Barcelona, aqui eu escrevi com letra de forma, mas você vai perceber que quando você utiliza nome de país, nome de cidade, que são exemplos específicos, como Barcelona, Brasil, nome de pessoas, Carlos, João. Quando você usa essas palavras, quando você verifica essas palavras, elas são escritas inicialmente com letra maiúscula, tá? Essa é uma característica das palavras, dos substantivos que são classificados como próprios, tá bom? No caso, nome de pessoas aqui. De cidades, vamos botar o nome de uma pessoa aqui, no caso de pessoas. Carlos, por exemplo. Aqui a gente sabe que é uma palavra que indica algo genérico, tá bom? Mas no caso dos substantivos que são classificados como próprios, são aqueles substantivos que falam, que representam um único ser de um grupo. Quando eu falo Carlos, a palavra nome Carlos, eu me refiro a uma pessoa, tá? Do sexo masculino, mas não estou me referindo ao grupo, eu estou me referindo a uma pessoa em específico, eu estou falando de maneira única, eu estou utilizando uma palavra que representa um ser único dentro de um grupo. De um grupo, no caso de pessoas do sexo masculino, de homens, tá bom? Bom, então essa é a diferença que existe entre a classificação de comum e próprio. Tá? Não é complicado essa diferença entre eles.
Então, comum, classificação de comum é quando o substantivo ele faz referência a de maneira genérica a um determinado grupo de seres, por exemplo, a palavra homem, a palavra criança, a palavra país, a palavra cidade. Se você perceber, essas palavras elas têm um sentido genérico. Quando eu falo a cidade foi destruída, eu não estou me referindo a uma cidade específica, eu estou falando de maneira genérica, então não tem como saber. Então é uma coisa não específica. Então é dessa maneira que você vai identificar um substantivo comum. O próprio já é o oposto, você está falando de maneira específica aí, de um ser de um determinado grupo, especificamente. Bem, a próxima classificação, par de classificação, vai ser concreto e abstrato. Tá? Concreto e abstrato. Concreto, abstrato. Bem interessante aqui, pois os conceitos são bem simples aí, eu faço essas videoaulas aí bem simples referente a esses conteúdos aí, para que você possa fixar melhor o conteúdo. Não adianta você falar uma coisa muito complexa se você não souber a base, tá bom? Então é importante saber a base, todo o crescimento ele inicia da base, então você tem que ter uma boa base para que você possa aprender aí um conhecimento mais complexo, tá bom? Mais elaborado, tá bom, pessoal? Então, falando aí sobre concreto e abstrato, classificação. Bom, quando o substantivo ele é concreto, quando ele é abstrato? O substantivo ele é concreto quando ele não necessita, tá? Por definição, quando ele não necessita de um outro ser para existir, tá bom? A gente pode achar assim que, por exemplo, a palavra fantasma, ele é abstrato. Por quê? É porque eu acho, porque ele não é palpável. Bem, por definição, tá? Bem, não é bem assim que funciona. É a partir da definição que eu dei de concreto. O concreto é a palavra, uma classificação que indica o substantivo que ele não depende, a sua existência não depende da existência de outro ser. Então, a palavra fantasma, que indica aí um ser que não tem matéria, né? E que aparece muito em alguns pontos. Bem, nesse caso, o fantasma, ele é sim uma palavra, ele é um substantivo concreto, tá bom? Porque ele não depende da existência de outro ser para existir. É diferente quando a gente fala da palavra. Beleza, vou botar uma palavra aqui. Vou falar do fantasma, tá bom? Agora se fala da palavra beleza, tá bom? A palavra beleza, tá certo, pessoal? A palavra beleza aqui fazendo referência a abstrato e fantasma fazendo referência à classificação de concreto do substantivo. Bom, é diferente de beleza por quê? Porque a beleza, ela se classifica como abstrato, pois ela depende da existência de um outro ser para essa palavra existir. Por exemplo, quem tem beleza? Uma pessoa, pode ser um objeto, algo que tem esse atributo, essa qualidade, seja algo bonito. Então eu vou utilizar a palavra beleza. Então, ela depende de um outro ser para existir, tá? Além da palavra que indica a qualidade de um ser, existem outros substantivos abstratos que, assim, são bem fáceis de identificar a partir da definição. Por exemplo, se eu falar a palavra amizade, a palavra amor, bem, são palavras que são abstratas, como por classificação, abstratas. Por quê? Porque elas dependem de outro ser para existir, no caso, o ser humano, tá bom? Então, existe amizade de pessoas, né? E se não existir essas pessoas, não tem a palavra amizade. Bom, outra palavra aqui seria saci, né? Saci, casa, livro, tá bom, pessoal? Bom, não somente os palpáveis, mas também os que não são, os seres mitológicos também, pois eles não dependem da existência de um outro ser para existir, tá bom?
Então essa definição. No caso dos abstratos, a definição é a seguinte: são aqueles que dependem de um outro ser para existir. Então, assim, dessa maneira você vai identificar quando o substantivo ele é concreto e quando o substantivo é abstrato, tá bom? Bom, bem simples, tá, pessoal? Agora, a gente vai falar sobre a classificação de simples e composto, tá? Também não tem muita dificuldade, tá? Simples e composto. Simples e composto, vamos lá. Simples e composto. Qual a diferença entre eles? Também simples, tá? Simples e composto. Também uma classificação do substantivo, tá? Bom, quando o substantivo ele é simples e quando o substantivo é composto. Bom, um substantivo simples eu vou dar um exemplo para vocês. O substantivo simples é aquele que ele apresenta somente um elemento na sua estrutura. Por exemplo, se eu falar a palavra casa, percebam que a palavra casa ela é uma palavra única, sozinha, tá bom? Então é diferente quando eu falo de substantivo composto, são aqueles que apresentam dois ou mais elementos, né? Dois ou mais radicais. Por exemplo, é diferente de eu falar a palavra passatempo. Ou de eu falar a palavra guarda-chuva. Tá bom? Então é diferente. Por que é diferente? Aí você consegue visualizar a palavra menino aqui, dar esses exemplos aqui para que vocês possam entender, tá? Bom, o simples são essas palavras aqui, pois elas têm somente um elemento aí na sua representação, tá? Só tem um radical, tá bom? E o substantivo se classifica como composto quando ele apresenta dois ou mais elementos radicais na sua estrutura. Aí eu tenho a palavra como exemplo, a palavra passatempo. É a composição de duas palavras, a palavra passa e a palavra tempo. E aí eu dou origem a uma única palavra aí, que é uma palavra que se classifica como palavra composta. Tá? Aí a palavra guarda-chuva também, é a união de duas palavras, e aí dessa maneira você identifica qual classificação ele se encontra, se ele é simples ou se ele é composto, tá bom, pessoal? Então nunca esqueçam disso. O substantivo ele é simples quando ele apresenta apenas um elemento aí na sua estrutura, no caso um radical, na sua estrutura apenas, e ele é composto quando ele apresenta dois ou mais radicais na sua estrutura, tá bom, pessoal? Bom, a outra classificação existente quando se fala em substantivo, classificação de substantivo, é primitivo e derivado. Bom, qual a diferença entre eles? Vou escrever aqui no quadro para que vocês possam ver, tá bom? Vamos lá. O primitivo, tá? Primitivo, tá? E o derivado. Vamos lá. As palavras primitivas são as palavras que elas não são originadas de nenhuma outra anterior. Bom, de que forma, do que você está falando exatamente, Carlos? Bom, quando eu me falo que uma palavra é primitiva e que ela não é oriunda de uma outra, são as palavras que não são oriundas de outras, eu vou colocar um exemplo para que vocês possam ver. Se eu falar a palavra limão, você consegue entender que essa palavra ela não é oriunda de nenhuma outra, tá bom? Agora, se eu falar a palavra limoeiro, a palavra limoeiro é uma palavra, quando você observa ela, você vê que ela não é uma palavra que ela não tem precedentes, ou seja, ela não tem uma palavra que deu origem a ela. Você consegue ver que ela veio de uma palavra, de uma outra palavra, a palavra limão, tá bom? Então, é dessa maneira que você vai classificar as palavras entre primitivo e
derivado. Então, primitivo é a palavra cuja estrutura, ela não atuar, a estrutura dela, que você visualiza, ela não é oriunda de uma outra, tá? Primitivo, ela se classifica como primitivo. E ela vai ser derivada quando a estrutura dessa palavra que você está analisando, ela for oriunda de uma outra palavra, e ela vai se classificar como derivada, tá bom? Um outro exemplo seria a palavra pedra, tá bom? Pedra. Tá? Palavra pedra. A palavra pedra é uma palavra primitiva ou derivada? Isso é uma pergunta. Bom, ela vai ser primitiva. Você consegue visualizar aí, observando a palavra, e entender que ela não tem nenhuma, não é oriunda de nenhuma outra. Agora, se eu falar a palavra pedreiro, aí você consegue ver, tá, claramente que a palavra pedreiro, ela é oriunda da palavra pedra, tá bom? Então, é dessa maneira que você vai diferenciar quando um substantivo vai se classificar em primitivo ou derivado, tá bom, pessoal? Bom, então, mais esse conceito aí, bem simples, tá? Nunca esqueçam dessa definição, dessas definições, aliás, são bem simples. Bom, além dessas classificações, existe uma outra classificação para substantivo que é importante saber. E é o substantivo coletivo, tá bom? Tá. A maioria pode saber já o que é, tudinho, mas é importante sempre, quando você tem um conceito, dependendo de como ele, de qual conceito seja, e eu considero os conceitos básicos os mais importantes, são os conceitos que fundamentam o nosso conhecimento mais complexo. Acho bem importante que a gente tenha isso sempre consolidado em mente. E, para tanto, é necessário que a gente esteja sempre revendo esses conceitos que às vezes parece simples, parece bobo, parece irrelevante, mas são muito relevantes, sim. Vamos, pessoal. Bom, então, classificação, substantivo coletivo. Mas o que é um substantivo coletivo, para aqueles que ainda não sabem? O substantivo coletivo é o substantivo utilizado no singular para indicar um conjunto de seres. Mas aí a gente não deveria colocar esse substantivo, não seria colocar ele no plural, colocando uma indicação no S, no ES ou no final da palavra para indicar esse conjunto. Não, é uma classificação especial, coletiva, que indica um conjunto de seres ali, tá bom? Se eu falar a palavra, por exemplo, um exemplo prático, qual seria? Se eu falar a palavra para vocês que assistem filme, sempre a gente vê no final o cast, né? A palavra em inglês, cast, quer dizer elenco. E sempre quando vocês veem essa palavra nos filmes brasileiros, no caso, escrito elenco, ao final do filme, bom, você vê que aparece uma sequência de pessoas, né, que fizeram parte da construção daquele filme, tá bom? E aí você vê que essa palavra, ela está no singular. Bom, mas ela representa um conjunto de pessoas, certo? E aí ela não deveria estar no plural? Bom, aí que tá. Como é uma palavra, um substantivo que se classifica como coletivo, ela não precisa. Ela é uma palavra que vai estar no singular e que vai representar aí um conjunto de seres, tá bom? E qual seria um outro exemplo? Outro exemplo seria a palavra manada, tá bom? A palavra manada, a palavra enxame, certo? A palavra enxame. E aí nós temos aí 3 exemplos referentes a substantivo coletivo, tá bom, pessoal? Bom, manada representa ali, pode ser de boi, tá? Enxame de abelhas, tá? Então, quando se fala de um enxame, aí você faz referência aí a um conjunto de abelhas, aí a palavra no singular, mas representando uma quantidade maior que um de seres, ou seja, representando mais de um elemento, e aí representar um plural, mas bem no singular, escrito no singular, tá bom? Outro exemplo seria matilha, tá? Matilha. Então são alguns exemplos aí, matilha, né? Cachorro.
Alguns exemplos aí de substantivo coletivo aí, eles vão representar seres de uma mesma espécie aí, um conjunto de seres aí de uma mesma espécie. E essas palavras elas vêm no singular, tá bom, pessoal? Bom, referente à classificação do substantivo, basicamente é isso, tá? Eu espero ajudar aí na construção do conhecimento de cada um, ter ajudado. Como eu falei antes, são conceitos básicos, né? Importantes de maneira simples para que a gente possa assimilar melhor e aí não esquecer desses conceitos aí que são extremamente importantes no nosso aprendizado, tá, pessoal? Bom, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram aí o vídeo. Se você gostou, então dá um like aí, curte aí o vídeo, por favor. E se inscrevam no canal, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí um comentário sem problema nenhum. A gente vai estar verificando e respondendo. Qualquer sugestão também, você pode deixar também, né, aí abaixo. Tá certo, pessoal? Muito grato a todos aí pelas visualizações aí. Espero ajudar no conhecimento mais e mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui!